só tá pagando mesmo diretamente eu e mais 5 pessoas, que é o que a gente faz. Basicamente, é ficar vigiando a empresa, né? Às vezes é uma coisinha ou outra, porque o governo precisa saúde, precisa, né? E aí é isso, a gente fica. Eu, pelo menos, por exemplo, trabalho sozinho, entendeu? Pela manhã lá. Essa é uma parte boa, porque não tem contato com ninguém. E Sim, à noite tem que ser 2 pessoas por ser à noite, né? Ser um pouquinho mais remoso. O patrimônio é muito grande lá, muito equipamento, muitas coisas. E aí tem que ser 2 pessoas. Aí é assim, uma pessoa pela manhã, 2 à noite. beleza, Emerson. Obrigado pela seu testemunho aí com relação a esse período que está sendo crítico para todos nós, né? E ao meu ver, assim como leigo na área, ao meu ver, essa situação toda ela não tem muito para onde fugir, não. Enquanto não houver de fato uma vacina ou minimamente um remédio que digam assim, pronto, esse aqui está curando, está testado, aprovado. Quando não houver uma vacina, não tem jeito, pô. Vai haver contaminação o tempo todo, vai morrer gente o tempo todo. O comércio ele vai ter que reabrir, porque também senão a situação vai ficar mais caos ainda. Mas o que vai acontecer em todos os lugares, ao meu ver, é um colapso em todos os sistemas de saúde, de todas as regiões, sobretudo do país. Porque voltar a funcionar vai ter que voltar. E aí, assim como as outras doenças que estavam dizimando a humanidade, que foram barradas por questões de vacina, essa não vai ser diferente. Né? Essa também vai ter que acontecer. E aí a torcida é que a vacina ela surja logo em breve, antes de que a quantidade de pessoas, uma quantidade maior de pessoas morram. A gente pode se cuidar, né, levando em consideração aí uma vida saudável para poder aumentar a imunidade. O problema é que existem muitas pessoas que têm naturalmente problemas respiratórios, problemas que tornam essas pessoas mais frágeis, né? Mesmo pessoas jovens. O hábito de fumar, coisas do tipo, levam à possibilidade de haver uma piora em relação ao caso de contrair. A minha avó, de 88 anos, pegou e foi assintomática. Não teve absolutamente nada, não sentiu nada. Pegou Graças ela, a Deus. pegou ela, uma tia, duas tias que elas moram junto e o marido de uma das tias. O único que ainda teve febre e diarreia foi o marido da minha tia, mas a minha avó não teve absolutamente nada. Mas por quê? Minha avó come só peixe, a alimentação dela é altamente criteriosa, levando em consideração todas as orientações nutricionais, come sempre no horário certo. Então ela segue toda uma rotina que faz com que a resistência dela tenha uma resposta excelente, como que foi o caso. Ela teve o vírus e o corpo dela conseguiu combater o vírus, mesmo ela na idade que ela está. Então, essa é a dica, né? A gente tem que manter aí, tentar manter a nossa saúde. E aí, vocês podem pesquisar como que pode ser feito isso, né? E a melhor forma de você se adaptar para tentar levar uma vida mais saudável. Sim, sim, isso aí é de fato certo. Porque, justamente como você falou, tem jovens que não levam uma vida muito saudável e também, né, não ficaram muito bens com essa doença. Eu falei hoje mesmo com o José Pedro, ontem eu nem assisti aula aqui na casa de um amigo meu bem próximo, que a família dele é basicamente como se fosse minha família também. Infelizmente, em uma semana, 2 pessoas faleceram lá, que foi a avó dele, e a avó dele não levava essa vida saudável, né? Ela tinha lá seus 80 e poucos anos, 65 só de fumante, e Nossa, aí foi só um dia. Pegou num dia, no outro, basicamente já tinha falecido. E depois de uns 6 dias o pai dele faleceu. E aí você imagina, né?
uma família já com 2 pessoas em uma semana. Aí ele tá só ele e a mãe dele. Complicado. O pulmão, do pulmão dos fumantes, eles são comprometidos pela questão da própria da quantidade de substâncias que tem no cigarro, né? O cigarro ele tem 2.000, em média 2.000 substâncias. Então, o vírus ele ataca justamente a questão, principalmente, não é só isso, mas ele ataca principalmente a questão pulmonar, que é um dos órgãos mais nobres do nosso corpo. De todos os órgãos que ele ataca, o que ele mais consegue proliferação é no pulmão, mas ele ataca também o coração, ele ataca também os rins, mas não é tão comum, né? Ele ataca a pele. Existem já milhares de casos de pessoas que desenvolveram pés inchados, ferimentos pelo corpo, que esses casos são oriundos da Covid. Isso está já comprovado, né, por artigo científico. Então, certamente, o filho, né, que morreu, né, dessa senhora, ele certamente também absorvia a fumaça do cigarro, já que ela fumou durante tantos anos. Então, certamente ele absorveu essa fumaça que a gente chama de fumante passivo, né? Que são as pessoas que vivem no ambiente das pessoas que fumam. Por mais que ela devesse se afastar, mas tinha aquela fumaça que ele ia inalando e certamente isso ajudou a comprometer o pulmão. Importante, né, e uma boa notícia para os fumantes é que quem para de fumar, com o tempo o pulmão se regenera. Mas, vamos lá. Denise, tudo bem, Denise? Boa noite, professor. Tudo bem? Que ótimo. Então, vamos dar continuidade aí no diagrama 2.3. Pessoal, vocês que estão aqui, tiveram alguma dificuldade em relação ao exercício do 2.2, o exercício passado, eu vi que Denise mandou, eu não lembro se o José Pedro e o Emerson mandaram. Emerson, tu mandou o Eu exercício? mandei hoje. Porque Certo. eu tinha mais dúvidas, e aí Não tem problema, eu vou considerar mesmo assim. José Pedro. aí Opa, desculpa, continua. a gente estudou um pouquinho por fora, e aí a gente sanou essas dúvidas, e aí deu para fazer tudinho e a gente enviou hoje. Tá ótimo. José Pedro. Beleza. Então, Tô aqui, vamos. professor, é porque o microfone tava. Tá tudo ok, tudo ok. Fiz a atividade junto com o Emerson. A gente estava tirando as dúvidas aqui. Bom, tá ótimo então. Beleza, meu povo. Então vamos continuar aqui fazendo relembrando foi que a gente viu na aula passada, né? Nós vimos a representação em tabelas, porque a gente estava mudando ali do método conceitual, né? Da modelagem conceitual, e saindo da modelagem conceitual, a gente começa a partir para a modelagem lógica, né? Que é justamente a interseção entre a modelagem conceitual e a modelagem física. Então, uma das formas, um dos caminhos para a gente poder atingir uma das atividades que a gente precisa desenvolver é a criação da representação das entidades por meio de tabelas. A gente viu todas as características que essas tabelas devem ter. A gente viu o que são entidades fortes e o que são entidades fracas, né? Entidades fortes, elas não precisam de outras entidades para poder existir. Elas são entidades que a gente pode chamar de absolutas, porque elas representam seus elementos e elas fazem parte do sistema e têm uma forte representatividade, sem necessitar de qualquer outro elemento para poder coexistir, as entidades fortes, né? Diferente das entidades fracas. E a gente viu que as entidades fracas, elas estão associadas a tabelas que, obrigatoriamente, precisam ou estão vinculadas a outras tabelas para poder existir. Um exemplo que a gente viu foi a tabela funcionário, e nós temos uma tabela separada chamada dependentes, né? Então, a tabela dependente, ou seja, as crianças que são dependentes, elas são tabelas das quais é considerada uma entidade fraca. Por quê?
ela só tem razão de existir a tabela dependente se ela estiver vinculada à tabela funcionário. Então, vimos também as entidades agregadas, subordinadas, associativas. Vimos o que é a questão da cardinalidade, né? A cardinalidade ela vai aí descrever as nossas relações entre as tabelas, com quantas tabelas as nossas tabelas se relacionam e qual a frequência de registros que aparecem em cada tabela. Então, a cardinalidade ela está associada à quantidade de níveis. Então, quanto uma tabela se relaciona consigo mesmo, quanto uma tabela se relaciona com outra tabela, ou como uma tabela se relaciona com mais duas, ou mais três, quatro, cinco, e mais para frente, a gente viu que existe uma nomenclatura para cada uma dessas situações, que é justamente o que a gente chama de grau de cardinalidade. E, por último, a gente viu as faixas de ocorrência da cardinalidade, que aí é a representação em uma tabela para a outra da quantidade de ocorrências que, se as tabelas estão interligadas, elas têm uma correlação. Então, essa correlação entre essas tabelas pode ser definido e deve ser definido, deve ser deixado bem claro quantas vezes uma ocorrência ocorre de uma tabela para o outro, definido aí, estreitando a nossa modelagem, né? Lembrando que o que é a modelagem nesse sentido é a gente pegar uma situação problema, uma situação de uma determinada empresa que ela deseja solucionar e transformar esse problema, capturar todas as informações, todos os dados e organizar isso por meio dessas entidades, né, que depois se transformam em tabelas, inclusive os atributos, que são, na verdade, os campos, quando a gente está em tempo da modelagem lógica, né, da descrição lógica do nosso diagrama. Então, isso foi só para lembrar o que nós vimos em relação à aula passada. Algo que a gente pode destacar como sendo bastante importante na criação de um banco de dados, isso vocês já perceberam, é o fato de ouvir o cliente, né? O cliente é a nossa principal fonte de informação. Ixi, acabei não colocando para vocês o slide, né? Esqueci aqui, desculpe. Então, hoje eu sei como é difícil fazer transmissões ao vivo. Os telejornais são coisa de louco, porque é tanta informação acontecendo por detrás das câmeras que é uma experiência bastante diferente em relação à sala de aula, né, Instituto? Preciso estar controlando aqui a entrada de vocês, alunos. O Valdir chegou agora há pouco. Aí eu preciso, ao mesmo tempo, mostrar o slide para vocês, verificar qual é o próximo slide, levar em consideração o tempo, tentar fazer interação. Então, é todo um roteiro bastante interessante. E ainda modificou a paisagem. Quase que eu pergunto se o senhor está no Japão, porque eu estou vendo uma janela clara e isso é impossível, está de noite. Isso é o Chrome Board, né? Que eles chamam? Acho que é Chrome Board, que é aquele fundo azul, que aí a gente consegue mudar o aplicativo, ele permite que a gente mude essa paisagem. Das outras aulas eu estava utilizando da praia, aí desse eu coloquei esse quarto branco. Bacana. Para poder não dar sono, né? Não dar sono em vocês. Pessoal, então é o seguinte. Todo desenvolvedor, quando já está em um nível um pouco mais avançado ali dos seus estudos para se tornar um bom programador, percebe e se depara pela orientação dos autores de que a principal fonte de informação para o desenvolvimento do sistema é o cliente. Então, escutar o cliente, observar o que o cliente fala, como ele fala, quais as informações mais importantes, é fundamental para que você modele o sistema mais próximo da realidade possível. Então, um aspecto que a gente sempre deve levar em conta é a possibilidade de ocorrer mudanças no futuro dos sistemas.
Hoje você está desenvolvendo um sistema com uma determinada expectativa. E aí você pode desenvolver esse sistema para atender essas expectativas atuais. Com o passar do tempo, quando vocês se tornarem programadores mais experientes, vocês vão perceber que as expectativas dos clientes mudam com muita rapidez. Mesmo quando a gente está trabalhando em um sistema e a gente ainda nem terminou esse sistema, ainda nem terminou essa modelagem, o cliente já mudou de opinião, já mudou de ideia, já mudou de necessidade, até mesmo porque quanto mais ele conversa sobre aquilo, quanto mais ele conversa sobre o elemento solução e problema, mais ele conhece o problema e ele começa a ter visões diferenciadas sobre um problema que ele já vivia, devido a conseguir conversar e a dimensionar essa problemática. Então, toda essa conversa faz com que o cliente mude de opinião sempre para mais e mais recursos, mais e mais elementos. Ah, poxa, pensando bem, eu poderia também fazer isso, aquilo, outro. Isso, para nós programadores, é um fator um tanto quanto complexo, devido à possibilidade de essas novas mudanças mexerem com toda a estrutura daquilo que já está organizado. Então, o que a gente faz para poder tentar evitar essa problemática de um cliente dizer, eu quero um sistema que faça a função A, B, C. E aí, depois o cliente vai chegar e dizer, eu quero além da A, B, C, D, além da A, B, C, eu quero D, E, F. Logicamente que ele vai dizer, mas D, E, F, agora o custo vai ser esse. Isso é lógico, né? Mas, e o trabalho que você já fez? Será que vai conseguir incluir essas novas funcionalidades? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes o impacto na modelagem de novas funcionalidades inviabiliza tudo aquilo que você já fez. Então, o que a gente pode fazer para poder tentar diminuir o impacto de novas funcionalidades, né? Seja agora em momento do desenvolvimento, ou seja, em um momento posterior. Por exemplo, você fez a modelagem, o cliente está bem satisfeito, você ganhou o seu dinheiro ali, tranquilo, beleza. E aí, daqui a 6 meses, 1 ano, o cliente chega, eu quero mudar aqui algumas coisas. Aí tu, opa, bora lá. Aí tu começa a conversar, dá teu preço. Dependendo de como você organizou esse banco, essas mudanças irão ou não dar para poder ser feitas. Existe ou não a possibilidade de serem feitas. Nem todas as mudanças são possíveis. Como é que a gente diminui essa possibilidade dessas mudanças não serem possíveis? Seguindo padrões, seguindo metodologias de modelagem que já estão pré-estabelecidas. Elas vão justamente nos proporcionar realizar, diminuir a trabalheira para poder conseguir atingir novos objetivos. Se você cria um componente em que esse componente ele segue um padrão de comunicação, a probabilidade de você conectar esse componente com outros componentes é muito maior. Para isso, quando a gente cria um determinado elemento, que pode ser uma tabela, que pode ser um banco de dados, que pode ser um módulo de um sistema, se você não cria dentro de um determinado padrão, você vai ter que ter o retrabalho de entender como funciona aquele componente, como você organizou a relação entre esses componentes e criar um novo componente com uma nova funcionalidade baseado nessa teoria que tu teve há 6 meses atrás, ou há 1 ano, há 5 anos, há 2 anos. Então tu vai ter que ter todo um retrabalho de tentar lembrar como tu organizou as coisas. Por quê? Porque você não seguiu um determinado padrão. Então, padrões são importantes e o projeto ele aumenta a possibilidade de preparar nossos projetos para futuras adaptações. Essa é uma das justificativas de criar sistemas baseados em modelagem. Lógico, existem diversos sistemas que não são criados baseados em modelagem. Eles estão certo? Dão certo. Mas você diminui aquilo que a gente chama de manutenibilidade, que é a capacidade de manutenção de um sistema. Porque se você segue um padrão de desenvolvimento, o seu sistema ele vai poder correr, ele vai poder ser
aplicada a manutenção por qualquer pessoa que conheça o padrão. Então, isso torna o seu sistema, inclusive, mais vendável, né? Olha, o meu sistema ele segue os padrões de desenvolvimento A, B, C, D, e você não precisa, eu estou te vendendo meu sistema, mas você não precisa ficar ligado a mim para poder fazer qualquer tipo de manutenção. Se qualquer outra pessoa que conheça o padrão vai poder fazer manutenção. E aí o teu cliente se sente muito mais seguro, porque ele sabe que ele não vai ficar refém de uma só pessoa, que nesse caso essa pessoa é você. E quando você faz esse tipo de papel, quando você faz esse tipo de ação, você ganha confiança do cliente. A dizer, mas se eu criar determinado padrão, quando ele for fazer uma manutenção, ele não vai me procurar. Muito pelo contrário. Né? Sabe aquela história deixa a borboleta voar, deixa o passarinho voar, se for para ser seu, vai voltar? É mais ou menos isso. Então, o fato de você dar liberdade, na verdade, é um mecanismo de prender aquele cliente para você, porque ele sabe que você está tendo um nível de profissionalismo altíssimo, que é muito diferente de a gente encontrar no mercado. Beleza, meu povo? E aí, Max Silva, tudo beleza? Tudo bom, professor? Está tudo bem. Bacana. Continuando, né? Então, a gente vai partir para poder fazer mais detalhamentos ainda sobre os diagramas de entidade e relacionamento. A gente sabe que ele tem um determinado objetivo, que é mostrar justamente a relação entre as entidades, as relações entre as tabelas, levando em consideração de como essas informações elas estão organizadas. Então, essa criação das entidades e relacionamentos é justamente a aplicação de regras, essas regras, aplicação de regras onde? No modelo conceitual. Então, a gente tem uma ideia de como são as tabelas, a gente faz alguns gráficos daquelas tabelas, daquelas entidades no modelo conceitual, e no modelo lógico a gente começa a aplicar as regras. E essas regras, elas já têm visão, elas já estão associadas diretamente a como vai ficar os modelos físicos. E o que a gente vai ver hoje é justamente essa modelagem, como é que essa modelagem física ela influencia a modelagem lógica, que é justamente a criação das tabelas. É fundamental a gente ter um projeto lógico bem correto para poder criar um modelo físico com a menor quantidade de erros possíveis. Então, o modelo conceitual, a gente está aqui na nossa cabeça de como as coisas vão ser, sem levar em consideração como as coisas vão estar escritas. Já no modelo lógico, a gente começa a aplicar, como o próprio nome está falando, a lógica. A lógica de quem? A lógica de regras. Regras de quê? E regras de bancos de dados. Então, a gente pode imaginar quando um projeto, um edifício, ele está sendo executado, ele está sendo construído, né? Então, aí, o responsável pela obra está ali construindo os andares do edifício, o tempo todo ele começa a chamar mais pedreiros, aí ele começa a construir os andares, primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando chega lá pelo quinto andar, alguém, né, informa assim, rapaz, mas o fosso, né, por onde vai ficar o elevador, não tá legal aqui não. Vamos mudar para cá, vamos mudar para esse outro lado. E aí, tu já está no quinto andar. O fosso ele leva em consideração a estrutura de todos os andares. Será que vai dar para fazer isso? A gente vai criar um remendo, a gente vai ter que refazer tudo que a gente já construiu, a gente vai ter que improvisar. A gente sabe que um edifício ele não é construído dessa forma, né? Do tipo, estamos já na metade do projeto, na metade da execução, e aí alguém mudou, teve uma opinião que mudou, que agora vai ter uma mudança drástica dessa. Não é assim. A gente sabe que o planejamento ele é altamente minucioso de como vai ser tudo.
em termos, inclusive, de projeções de imagens de alta qualidade, né? E a gente tem as maquetes virtuais, e essas maquetes virtuais, elas demonstram detalhes, até a vista da janela. Aí tu sobe no andar, lá na maquete virtual, e tu vai ter uma ideia da altura da vista daquela janela. Então, o nível de detalhamento da projeção, do planejamento, é muito alto. E para o desenvolvimento de banco de dados, de sistemas de forma geral, a gente também já consegue chegar a esse patamar de qualidade de planejamento. Por exemplo, nós temos a modelagem de todo o arcabouço visual de interação de homem-máquina, né, que a gente chama de interface. A gente pode criar todo um protótipo de interface no nosso banco de dados, para o cliente olhar o nosso banco de dados, para ele poder ter noção de como as coisas vão ser no futuro. Às vezes o que acontece é que os sisteminhas de protótipos, eles se tornam tão bons que o cliente vai dizer, pronto, o cara já fez tudo, não sabendo ele que aquilo ali é somente um desenho, né? O protótipo, normalmente ele não é funcional, porque se ele for funcional, o sistema já está pronto. E a gente tem hoje ferramentas que podem tornar a criação dessas telas rápidas como a partir de poucos cliques. Mexer o botão para o lado, mexer o botão para o outro e você consegue interfaces bastante interessantes. Então, para a criação do edifício são necessárias dezenas e dezenas de plantas do prédio, né? Para poder o prédio, essas plantas precisam ser criadas para poder aí sim o prédio começar a ser construído. Pois de forma bastante similar os sistemas funcionam dessa mesma forma. Então, modelagem de dados lógica do banco de dados, né? A parte de modelagem lógica do banco de dados, ela possui as seguintes características, né? O que é que tem que ser feito? Primeiro, todas as tabelas e relacionamentos entre elas precisam ser definidas. É necessário ter toda a descrição dos atributos de cada tabela. É necessário a identificação do atributo-chave para cada tabela. E é necessário a determinação de relacionamentos por meio de chaves. Isso a gente já começou ali a fazer na atividade passada. O que tem de novidade nessa sessão agora é a questão das chaves, que eu também já falei um pouco sobre chaves, já dei aí uma pincelada sobre o que são as chaves, mas hoje a gente vai ver os seus tipos de forma um pouco mais aprofundada. O cabelo tá grande pra porra, não tem como cortar o cabelo, ainda bem que ele cresce para baixo, mas fica caindo no olho, toda hora tem que estar molhando. Isso aqui é porque ele tá molhado, que tô parecendo um índio, o cabelo tá ficando assim, ó, redondinho aqui assim, ó. Mas agora eu tô preparado aqui para dar aula, tem que estar um pouquinho melhor, porque senão vocês vão ficar mais assustados do que prestar atenção na aula. Então, pessoal, a primeira parte é a criação das tabelas. Vamos pegar um exemplo aqui de uma tabela cliente, por exemplo. Uma tabela cliente, a gente vai começar a fazer o estudo das chaves. A tabela cliente, ela tem aí, a gente pode colocar todas as características dela, todos os atributos, né? O nome do cliente, o RG, o CPF, a data de nascimento. E aí a gente faz essa tabela. Beleza, se é uma tabela, é uma entidade forte, né? Porque ela não precisa de nenhum outro. E o primeiro questionamento a ser feito existem informações que podem ser guardadas sobre um determinado cliente, né? E aí a gente começa a colocar e a preencher todas as informações sobre um determinado cliente. Então, essa é a nossa tabela exemplo, né? Tabela cliente com todos os dados do cliente. E aí a gente colocou 3 registros, né? O de Marcos, o de Johnny e o de Lia, com seus respectivos CPFs, datas de nascimentos e cidades. Chave da tabela, né? Agora a gente vai pensar da seguinte situação, pessoal. Em um determinado banco de dados, existe uma tabela clientes, né, que é aquela que a gente criou. Essa tabela ela tem centenas de pessoas cadastradas. Na nossa só tem 3, mas imagina que tivesse centenas. Será que existe a possibilidade nessa tabela de ter mais de um cliente com o mesmo nome? Por exemplo, João Raimundo da Silva, né? Então, será que vai existir mais de um João Raimundo da Silva?
Provavelmente sim, né? Ou então, Maria de Nazaré Souza. Provavelmente também vai existir muitas pessoas com esse nome. Então, isso a priori nos causaria um problema sério, que é o problema da duplicidade de nomes nessa tabela. E essa duplicidade, se for considerado o mesmo registro, se for tudo igual, a gente vai ter um problema sério. Por quê? Quando o sistema for pesquisar pela Maria de Nazaré, ele não vai saber de qual das duas ele está falando. Então, se tiver somente o nome, elas vão ser iguais. Elas podem, inclusive, ter nascido no mesmo dia, podem morar na mesma cidade. Então, aí, isso tornaria duas pessoas com uma série de informações bastante similar. Essa possibilidade de repetição, a gente precisa tirar essa possibilidade de repetição, porque isso atinge diretamente a integridade das informações, porque você não sabe se você está falando da primeira Maria ou da segunda Maria, e isso faz com que o nosso banco de dados ele seja um banco de dados que tenha um bug, que tenha um determinado tipo de problema. Então, no banco de dados relacional, há necessidade de se estabelecer um ou mais campos para serem tratados como uma chave de identificação do registro de armazenamento. O que essa chave faz? Essa chave ela diferencia um registro de todos os outros registros. Então, alguns valores de registro até poderão ser repetidos, como, por exemplo, a cidade de João com a cidade de José. Podem ser a mesma cidade, ou as duas, Maria Raimunda, elas moram na mesma cidade, então elas, além do nome, elas também estão repetidas ali as suas cidades. Porém, sempre deve haver um campo nessa tabela que a gente está criando que nunca ele vai se repetir, ou um campo ou um conjunto de campos. Pois é, esse campo a gente chama de chave da tabela. Esse campo, esse conjunto de campos a gente chama de chave da tabela. Essa chave ela consiste justamente na identificação de um ou mais atributos, né? Aí, lembrando de atributos, o local onde a gente coloca as características dos registros naquela tabela. A gente leva em consideração um ou mais atributos para poder dizer esse atributo é a chave da tabela. Ou então, esses dois ou mais atributos são considerados as chaves da tabela. Então, elas são utilizadas justamente para poder estabelecer um relacionamento entre as tabelas e estabelecer o que a gente chama de integridade referencial dos dados. Os tipos de chaves, eles podem ser do tipo chave primária, caneta, a chave primária, a chave concatenada ou composta, a chave substituta ou surrogada e a chave secundária ou chave estrangeira. Denise, já viu sobre todas elas, Denise? Eu lembro que Denise já tinha um conhecimento um pouco mais... Eu já vi a chave primária, a chave estrangeira, essas duas. Isso. E as Beleza. outras eu já só estudei por si só, mas nunca me aprofundei nelas duas, não. Beleza. Então aí tu vais me falando se tu vai tendo alguma dúvida ou qualquer um de vocês, tá? Mas são bastante simples, não tem nada demais. A mais simples, né, que é a chave primária, ela tem um objetivo, que é identificar, tornar aquele registro, o que é o registro? Uma linha, né? Tornar uma linha diferente de qualquer outra linha. Então, digamos que tivesse um marco André aqui, outro marco André aqui, por um acaso tem o RG igual, digamos que se fossem iguais, eles nasceram no mesmo dia e moram na mesma cidade, todos esses dois primeiros registros. Mas o CPF não é igual. Então, esse CPF é um excelente atributo que a gente pode utilizar
para diferenciar um registro de outro. Então, a chave primária nada mais, nada menos é do que a forma com que a gente desenvolveu, com que os pesquisadores desenvolveram, para poder deixar o registro dentro de uma tabela, dentro de uma entidade diferente do outro. E aí a gente elege em uma tabela, porque tem tabelas que, por natureza, elas já têm um campo que diz assim, rapaz, sou eu melhor opção para a chave primária, porque eu não tenho repetição nunca para nenhum tipo de registro. Então, beleza. Aqui, por situações óbvias, a gente já colocaria a chave primária como CPF, porque a gente sabe e tem certeza que os CPFs, eles não se repetem. Então, nunca vai existir um CPF igual para duas pessoas. Então, esse campo, ele é excelente para poder a gente colocar como campo para ser a nossa primary key, né, do inglês, chave primária, e pela identificação também em algumas linguagens, a gente pode utilizar o PK, que são as siglas para o primary key. Certo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A gente poderia pensar assim que o nome, né, baseado nisso, a gente vai entender que nome é uma péssima escolha para poder ser considerado uma chave primária, devido justamente à repetição. O RG poderia ser também uma chave primária, mas já vou te explicar por que não. Mas nessa tabela, a chave primária, ela é identificada, se a gente fosse escrever ela na sua forma textual, a gente identifica sempre a chave primária pelo cerquilha, ou também chamado de hashtag, né, que ficou popularizado aí com as redes sociais. Então, a gente coloca ele em negrito. Quando a gente for descrever aquela mesma tabela de forma textual, a gente cria nome tabela e abre parênteses e coloca dentro dos parênteses os atributos. E o atributo que vai ter a chave primária, ele vai ter que ter obrigatoriamente o cerquilha e estar em negrito, né? Dessa forma, rapidamente a gente sabe quem já é a nossa chave primária. E detalhe, ele também sempre vem primeiro, certo? O campo sempre vem primeiro. Essa ordem, vem primeiro cidade, depois RG, depois data de nascimento, essa ordem não faz a mínima diferença na hora da programação, na hora da organização dos dados. Porém, quando se trata de chave primária, ela sempre tem que vir primeiro para poder ter uma facilidade em relação à organização visual. Então, essa é a chave primária. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre chave primária? Todo mundo já ouviu falar? Carlos, já ouviu falar de chave primária antes? Assim, que não tenha sido eu que tenha dito? Não, senhor. Mas conseguiu perceber agora para que ela serve? Sim, consegui. Certo. Alguma dúvida, pessoal? Ótimo. Beleza. Então, passamos para a segunda chave, que é a chave concatenada. O que seria uma chave concatenada? O uso do RG, por exemplo. Por que o RG ele não é uma boa opção para nós utilizarmos a chave primária? Por quê? Alguém sabe dizer? Alguém sabe dizer por que RG não é bacana para ser considerado uma chave primária? Pode falar errado, pessoal, não tem problema não. Aqui a gente não consegue nem ouvir o colega rindo da gente, porque os microfones ficam tudo desligados. Porque pode ter números repetidos, assim, de outro estado, pode ter números repetidos? Exatamente, Marcos. Porque o número de RG ele é organizado pelos estados. E as pessoas mudam dos seus estados, de um estado para outro. Ou você também pode comprar, você pode ter o seu cadastro em outros estados. Eu moro aqui,
mas aí eu vou fazer um cadastro em São Paulo para poder fazer compra. Então, o meu RG, provavelmente o meu RG aqui tem um número de RG lá. Então, a organização dos RGs, eles são de cunho estadual. Então, para poder as coisas darem de fato certo, a gente precisa colocar 2 campos para a gente poder, mas eu quero usar RG. Então, você tem que usar o RG e também utilizar a cidade junto. Dessa forma, você tem esses 2 campos que vão servir como uma chave primária. E esse tipo de chave primária a gente chama de chave concatenada ou chave composta. Então, a chave composta ou chave concatenada é um tipo de chave primária, mas só que é composta por 2 campos ao invés de somente um. Como é que ficaria isso? Dessa forma. Então, a gente colocou aí deu um destaque aqui para que a chave composta, ela é dessa tabela primária, essa tabela cliente, ela é composta por esses 2 campos. Então, o nome composto ou concatenado quer dizer a mesma coisa. Então, a minha chave primária, ela é composta por 2 campos. Como é que ficaria a parte textual disso? Continuaríamos com o cerquilha para colocar identificar que é a chave primária, mas agora são 2 campos que tem a cerquilha. E aí, quando a gente vê que são 2 campos, a gente diz que isso é uma chave primária, mas ela também tem a característica de ser composta. Beleza? Muitas das vezes, o pessoal utiliza para cadastros, atualmente eu vejo muito em sistemas as pessoas utilizarem o nome da pessoa, o nome da mãe e a data de nascimento. Por quê? Tem determinados cadastros que a pessoa não tem CPF. Se não tem CPF, ou porque é uma pessoa que mora em uma região onde um indígena ou uma pessoa que mora em uma região onde nunca teve a oportunidade de ter um CPF, ela não vai poder entrar no nosso cadastro? Não. A gente tem que criar uma outra forma. Existem situações desse tipo. Então, a gente, quando vai criar um banco de dados, a gente precisa pensar todas as possibilidades para não deixar ninguém do lado de fora. É necessário que, de fato, haja o teu sistema ele possa abranger todas as situações. E para isso você precisa imaginar múltiplas possibilidades. Então, a chave concatenada é uma possibilidade. A gente pode utilizar, pessoal, até 4 campos para poder fazer. Não é bom a gente ultrapassar. A gente pode até utilizar mais, mas não é bom utilizar mais que 4 campos, porque senão as pesquisas ficam muito complexas na hora de executar o código ser executado nessas tabelas. Mas a gente pode levar aí no mínimo 2 e o ideal é no máximo 4, mas podem ser mais de acordo com a necessidade. Eu nunca ouvi falar nenhuma situação com mais de 3, nenhuma situação justificável com mais de 3. Então, continuando. Chave concatenada é bastante simples, né? Só uma extensão ali da chave primária. Então, nas nossas listas de chaves que a gente vai entender hoje, nós temos o que a gente chama de chave substituta ou chave surrogada. O que é uma chave substituta ou uma chave surrogada? Digamos que a tua tabela, pessoal, tem diversas informações, né, diversos atributos, como, por exemplo, uma tabela encomenda. Essa tabela, ela tem lá a encomenda, né, que é o item que você está comprando, a rosas vermelhas, chocolate, urso de pelúcia, cartão florido. Você tem a tabela, a encomenda, a quantidade e o preço. Aí eu pergunto para vocês, algum desses campos podem ser a chave primária? Encomenda, quantidade e preço unitário? Alguma desses atributos podem ser uma chave primária? Não. Se a gente pegar os 3 e colocar e criar uma chave composta, ou também chamada de concatenada, isso vai ser interessante? Também não, porque uma mesma encomenda ela pode se repetir. Eu posso encomendar 10 caixas de chocolate. Sinto muito, não entendi. A carência aqui do
o Google às vezes fica muito carente. A gente fica falando aqui, ele ouve ali. Então, eu posso comprar uma caixa de bombons, 3 caixas, o valor vai ser tanto, e outra pessoa pode fazer essa mesma encomenda. Então, se eu colocar esses 3 campos para ser uma chave composta, de nada vai adiantar, porque esse pedido ele pode se repetir. Para situações dessa natureza, a modelagem de banco de dados, ela desenvolveu o que a gente chama de chave surrogada ou chave substituta. Essa chave surrogada, chave substituta, ela é uma chave primária, mas que não está na natureza do problema. Ela é criada exclusivamente para tornar os registros únicos. Então, não existia esse atributo. Nós criamos esse atributo para poder controlar cada registro. Diferente, por exemplo, dessa chave, dessa tabela cliente. Na tabela cliente, já existia aqui a possibilidade de eu usar CPF ou usar RG e cidade como sendo a chave primária, né? Que é uma chave concatenada. Nessa tabela, eu tenho 2 possibilidades. O problema é que tem tabelas que não têm essas possibilidades. E o que a gente faz? Nós criamos, então, um campo, um atributo exclusivo para ser uma chave primária. E aí, essa chave, ela vai ter essa característica de evitar que os registros na tabela eles venham a se repetir. E essa chave primária também, ela é criada com um valor inteiro e ela tem a característica de autoincremento, né? O que é uma característica de autoincremento, Denise? Denise comentou em uma das aulas. Alguém lembra o que é um autoincremento para uma chave, ou já ouviu falar de uma chave primária, pessoal? O autoincremento, ela diz o seguinte: quando você insere um novo registro, uma nova informação no banco de dados, o banco de dados verifica o valor anterior, né? Vamos supor o código anterior, e ele incrementa um valor naquele para justamente diferenciar dos outros. E aí ele vai só aumentando. Tipo, vamos supor que tinha só 5 registros, né? Tinha lá o código era 005. O próximo vai ser o 006, se for programado para ter um incremento de apenas 1 no código. Isso aí, no caso, seria de escolha do programador. Mas, no geral, é isso mesmo. É só... Ele vai aumentando justamente para diferenciar dos outros registros. Isso. O auto vem de automático. Então, toda vez que for colocado um novo registro, automaticamente ele já vai estar lá. Mas o que vai estar lá? Um incremento daquele número anterior. E aí a gente pode ir somando 1 a 1, ou pode ser com letras, ou pode ser com números, de acordo com uma ordem pré-estabelecida. Muito bem, Emerson. Excelente descrição. Então, esse tipo de campo, ele nunca vai poder ser alterado. Toda vez que a gente cria um registro, vou inserir fazer uma nova matrícula. Quando você for fazer lá a nova matrícula, o código, se tiver lá um código de autoincremento, ele já vai entrar automaticamente. E a gente não vai poder ser alterado ou aproveitar ele, mesmo em que esse registro seja apagado. Eu não vou poder utilizar esse número, porque esse número depende do usuário digitar. Quem faz isso é a própria máquina, a própria regra do banco de dados, que vai incluir esse número e realizar esse autoincremento dessa tabela. Então, essa chave substituta ou surrogada, numa tabela de encomenda, a gente cria ela para poder diferenciar um registro do outro. Então, a forma ela é uma chave primária, porém, para ela ser considerada uma chave surrogada ou substituta, ela simplesmente precisa ser criada. Ela não é da natureza da tabela. Você pode perceber que as suas encomendas não têm nada em relação a código. Você está criando esse tipo de informação para poder ter um controle melhor para você. É diferente do meu CPF. O CPF foi criado para poder me diferenciar socialmente
das outras pessoas físicas, né, dentro de um determinado cadastro do Ministério da Fazenda, né? Então, a chave substituta ou surrogada é um tipo de chave primária que é criada fora da natureza do ambiente do qual aquela tabela está referenciando, ou seja, que está sendo abstraído do mundo real para essa modelagem por meio de um elemento gráfico ou por meio, de fato, da escrita, da criação do banco de dados. Alguma dúvida, pessoal, sobre a chave surrogada ou chave substituta? Tranquilo, né? Pessoal, eu sei que tudo é fichinha, mas isso aí, esses elementos é que dão toda a possibilidade da mágica entre as tabelas acontecerem. Essas definições adequadas é que vão tornar a possibilidade de fazer com que os relacionamentos entre as tabelas existam de forma efetiva, né? Levando em consideração todas essas regras. Então, a chave secundária ou chave estrangeira, né? A chave estrangeira, também chamada de chave secundária, ela é uma chave, pessoal, que essa descrição ela é representada pela palavra foreign key ou FK, e ela tem, como uma chave primária, ela tem uma ligação com outra tabela por meio da chave estrangeira. Então, a ligação entre duas tabelas é regra isso. De um lado é uma chave primária e do outro lado, na outra tabela, é a chave estrangeira. Então, nesse tocante bem aqui, nós temos cliente reside em cidade. Então, de um lado vai estar a chave primária e de outro lado vai estar a chave estrangeira. Então, a chave estrangeira é a ligação da nossa linha que liga as tabelas, que de um lado de uma tabela tem que ter uma chave primária, de outro lado tem que ter a chave estrangeira. Então, é por meio dessa chave que ocorrem justamente os relacionamentos entre essas tabelas. No caso aqui, nosso exemplo da tabela cliente, a gente tem um campo chamado cidade. Se a gente for observar, existe uma cidade que está cadastrada 2 vezes, que essa cidade é Curitiba. Então, em um banco de dados, normalmente é necessário informar a cidade para várias tabelas. Então, a gente tem a tabela cliente, que sempre vai ter a palavra, sempre vai ter o atributo cidade. Mas cidade também vai ter que aparecer lá para funcionário, e vai ter que aparecer para cliente, vai ter que aparecer para aluno, e vai ter que aparecer para fornecedor. Epa, peraí, está aparecendo em muitos lugares. Então, existe uma regra que, se um atributo ele aparece em várias tabelas diferentes, e esse atributo é o mesmo atributo, que se referenciando da mesma coisa, o ideal é que a gente crie uma tabela separada somente para esse atributo. Ou seja, essa informação da cidade aparece para todas as pessoas? Então vamos fazer o seguinte, a gente tira essa tabela cidade de todas essas tabelas, certo? E vamos criar uma tabela somente para a cidade, só para cadastrar a cidade. Isso vai evitar uma série de problemas em relação à integridade da informação. Você pode depois, por exemplo, saber em todo o seu banco de dados, toda vez que aparece a cidade de São Paulo, tudo que está relacionado à cidade de São Paulo. Ali vai te mostrar, olha, existem 10 fornecedores, 20 alunos, 30 clientes, 5 funcionários da cidade de São Paulo, porque tu foi lá na cidade da tabela São Paulo e criou uma pesquisa, uma busca por meio dessa tabela. Mas como é que isso funciona de fato? Aí a gente pode ver aqui na nossa tabela que tem aqui cidade e tem Curitiba 2 vezes. Tem Curitiba para Marco André e tem Curitiba para Lia Leme. Então, como é que isso funciona? A gente pega a tabela cliente e relaciona essa tabela cliente com uma tabela que a gente criou de cidade. Essa tabela cidade, na verdade, ela foi extraída da tabela cliente. Foi um campo da tabela cliente que a gente pegou, tirou de dentro e criou um relacionamento reside. Mas além da tabela cliente, a gente também
poderia ter a tabela aluno. Aluno, do cadastro dele, ele também tem lá a informação no cadastro dele sobre cidade. Então, a gente teria uma outra tabela e a gente ia ter uma ligação do tipo reside. Então, aluno reside na cidade. Então, é a mesma tabela cidade que está servindo tanto para cliente quanto para aluno. Isso tem uma série de funcionalidades. Evita justamente as redundâncias que a gente pode criar na tabela cidade. Por exemplo, você cadastrar a palavra São Paulo com tio ou sem tio, ou de repente errar uma letra. Então isso vai evitar, porque as cidades já vão estar cadastradas, e aí você só faz uma associação do cliente com as cidades que já estão cadastradas. Isso vai facilitar bastante o cadastro. Fora que redundância de informação no nosso banco de dados e em sistema algum é interessante. Para que tu vai ter o nome São Paulo na tabela cliente, na tabela fornecedor, na tabela aluno, na tabela funcionário? Se tu pode ter só em uma tabela, uma vez a palavra São Paulo associada. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Emerson. Se você criar uma tabela só para cidades, sendo que ela aparece na cliente, no aluno e em outras, você tira essa tabela, os atributos da tabela cliente do aluno e só associa isoladamente a cidade. Isso. Minha mão sumiu. Opa, Beleza. tá aqui. Entendi. Exatamente. Eu estou contextualizando justamente para explicar como é que funciona a chave estrangeira e a chave secundária. Então, a gente tem aqui a tabela cliente, né? E a tabela cliente, a gente tem a nossa chave primária, né? Que é o CPF, por isso que ele está ali mais em destaque. E aí, essa chave, a gente percebe que... Essa chave não, essa tabela, a gente percebe que tem aqui já cidade, né? Cidade está aqui. E a gente está dizendo que a gente vai tirar cidade e vai criar uma tabela somente para a cidade. Então, a gente tira essa tabela, esse atributo de dentro dessa tabela, né, de cliente, e cria uma tabela exclusiva para ela. E relaciona essas duas tabelas, certo? Ou seja, a tabela cidade e a tabela cliente. Pronto. Aqui nasce a tal da chave estrangeira ou da chave secundária, certo? Aqui vai nascer a chave estrangeira, a chave secundária. Como? Primeiro, a gente tirou daqui da tabela cliente, cidade e criou uma chave primária para essa tabela, porque toda tabela tem que ter uma chave primária. Isso é regra. Então, essa daqui é a chave primária, código da cidade, que ela é do tipo, o quê? Surrogada, né? Do tipo surrogada ou substituta. Porque cidade, por si só, não tem natureza de 1, 2, 3, 4. Não tem. Então, a gente criou uma chave primária para ela do tipo surrogada. Beleza. E agora nós temos uma tabela bonitinha aqui, toda cidade tem a identificação. E como é que a gente vai ligar essa ao resto da tabela que ficou lá? Né? A gente pegou, eu tirei lá o pedaço de cidade, só fiz ampliar aquela tabela. E aí, a gente vai criar, ao invés de colocar cidade, a gente vai criar o que a gente chama de chave estrangeira nessa tabela cliente. Então, a chave estrangeira, ela é criada para a chave estrangeira, ela é criada na tabela em que a gente tirou a informação e a gente liga com a chave primária da tabela que foi criada. Então, ao invés de colocar aqui cidade, como tinha anteriormente, a gente vai colocar código da cidade. E aí, esses códigos, eles podem se repetir, porque, afinal de contas, várias pessoas podem trabalhar na mesma cidade. Né? E aí, a gente percebe que a gente tem a mesma coisa, ou seja, o André, Marco André, a gente percebe que ele trabalha em Curitiba, porque aqui ele está dizendo que o código da cidade é 1. E quem é o código da cidade 1? Curitiba.
Mas, professor, não ficou a mesma coisa? O senhor está repetindo informação Curitiba aqui? Não, só o código. Então, o código deixa as coisas muito mais organizadas e a quantidade de informações que vão ser repetidas é infinitamente menor, levando em consideração que você vai processar menos informação e você vai armazenar menos informação. Então, você fez uma indexação de uma informação que estava na tabela anterior, que é essa tabela aqui. Nós tínhamos essa tabela no formato original e a gente percebeu que esse campo ele precisa sair daqui e se transformar, precisa ser libertado, porque ele vai ser utilizado por outras tabelas. E aí a gente tirou ele lá de dentro, criou uma tabela, ele com uma tabela independente, colocou uma chave primária e fez a interligação entre essas tabelas, criando uma chave estrangeira na tabela cliente para poder essas tabelas serem interligadas. Então, a chave estrangeira, ela está associada, ela tem o objetivo de interligar as tabelas, levando em consideração uma chave primária existente na outra tabela. Então, de um lado, nós temos aqui a chave primária e desse outro lado ele tem a chave estrangeira. Essa tabela não tem mais chave estrangeira? Tem, normal, continua sendo CPF. A presença de uma chave estrangeira não anula a chave primária. Toda tabela ela tem que ter chave primária, independente se você está criando uma chave estrangeira ou mais chaves estrangeiras. Uma tabela ela pode ter diversas chaves estrangeiras, porque uma tabela ela pode se conectar com diversas outras tabelas. Então, ela pode ter diversas chaves estrangeiras. Como é que é a descrição textual dessa situação bem aqui? A descrição textual ficaria nesse formato. Cidade, vou até arrumar esse negócio aqui, deixar ele mais... deixar esse slide mais intuitivo. Só me dei um segundo. Tá, quando você terminar aí, eu tenho 2 perguntas para fazer. Tá, só um segundinho, só colocar concatenar esse slide para os próximos alunos verem de forma mais interessante. Segura aí, Emerson. Certo. Então, como é que fica? Pode falar, Emerson, antes que tu esqueça. A primeira pergunta é a seguinte: você removeu lá o campo cidade e colocou o código cidade, certo? Na primeira tabela, na tabela cliente. Então, quando a pessoa estiver fazendo o registro, no caso lá da informação, quando ela chegar nesse ponto, ela, no caso, não escreveria mais o nome da cidade e teria que colocar só o código dela, certo? Não obrigatoriamente. Para a gente, no momento de cadastrar a informação, isso fica invisível. Ah, fica tá. invisível. Então isso já vai sanar. Isso já vai responder talvez a segunda pergunta, porque eu fiquei imaginando o seguinte, né? Como tá lá, né, código da cidade, e tem uns códigos aqui mostrando para a gente, então a pessoa teria que gravar o número de cada cidade. Mas você já disse que isso não é assim que funciona. A segunda pergunta seria a seguinte: como essa tabela ela vai estar relacionando a outras e ela já tem um código para as cidades, então quer dizer que anteriormente nós, programadores, nós já vamos colocar o nome dessas cidades ali. É opcional. É opcional? Não, é opcional. Por exemplo, em tempo de execução em um banco de dados desse, você vai cadastrar o cliente. Quando você for cadastrar o cliente, aí tu colocou lá o CPF dele, né? Deixa eu riscar aqui. Você colocou lá o CPF dele, você colocou lá o nome, André Marco, data de nascimento.
Quando você for colocar a cidade, a interface vai poder ter duas opções. Ou você já tem tudo cadastrado e você clica no drop down, que é um botãozinho onde você vai aparecer tudo que já está cadastrado e você clica. Isso, mostrando a cidade. Isso. Ou você pode digitar, começar a digitar, por exemplo, S-A-T-I-O. Aí vai aparecer São Paulo, São Luís e todas as cidades com São. Aí ele vai fazendo a seleção. Ou então, se não existe, o sistema pode dar a possibilidade de cadastrar. Tem todas essas opções. Isso não, o fato de a gente estar organizando a tabela dessa forma não limita a possibilidade de você escolher uma dessas opções. Entendi. Entendeu? Agora, o que vai acontecer, né? O que é inteligente para um sistema desse? É você já clicar, quando você for escolher a cidade, se você tem, tudo depende do universo que você está trabalhando. Se você tem controle sobre o universo e você sabe de todas as possibilidades, por exemplo, eu sei de todos os estados do país. Então, se eu for colocar lá estado, eu cadastro logo todos eles. Eu tenho também acesso ao banco de quais os municípios para cada cidade. Então, eu pego e coloco logo lá tudo, porque aí dessa forma, quando eu for cadastrar um cliente, eu estou facilitando a vida dele e melhorando a integridade referencial da informação que tem no meu banco de dados. Quanto menos a gente coloca o cliente para digitar, maior você aumenta a possibilidade das informações serem íntegras, ou seja, com menos erros. Beleza. Então, a descrição, pessoal, a forma textual de descrever essas tabelas ficaria dessa forma aqui. Código da cidade, a gente já sabe que o hashtag, ou cerquilha, ou jogo da velha... Não compartilhe a tela, viu? Não? Opa, desculpa. Rapidinho, é porque eu acabei mudando... Obrigado, Anderson. Então, a forma textual de como ficaria a descrição dessas tabelas é justamente o nome da tabela, cidade, né, que é esse primeiro, o código da cidade, que a gente já está identificando que o código da cidade é a chave primária porque tem esse hashtag, cerquilha ou jogo da velha, e está em negrito, e a palavra cidade, que referencia justamente esse campo aqui, esse atributo. Então, a tabela cliente, ela está aqui descrita com um nome, abre parênteses. Essa tabela tem também a sua chave primária, né, que aqui ela não, por enquanto não está servindo para nada, além de distinguir um registro do outro. E aí tem todos os outros campos. E quando se trata da chave estrangeira, a chave estrangeira ela é representada aí por esse I comercial. Então, de forma textual, a chave primária tem esse diferencial, tem essa notação, que é essa notação de identificação por meio desse I comercial. Então, toda vez que vocês olharem o I comercial, vocês vão saber que o que vem logo depois dele, o campo que está associado a ele, trata-se de uma chave no tipo de estrangeira. Beleza, meu povo? Deixa eu voltar aqui. Assim. Só um segundo. Beleza. Então, pessoal, ficou claro o que é uma chave estrangeira e qual a diferença dela para as outras chaves, qual a funcionalidade. Pensem aí se vocês conseguem, dentro da cabecinha de vocês, explicar todas essas 4 chaves que foi as que a gente estudou agora, a diferença entre uma e outra aí. Ver se vocês explicam para si mesmos, para vocês terem certeza que vocês entenderam. Digamos que vocês estão respondendo a prova.
Tranquilo? Então, todo mundo conseguiu diferenciar nas suas 100 cabecinhas aí a diferença entre todos os tipos de chaves, né? Tranquilo? Então, certo. Um outro elemento que o nosso livro cita, um outro elemento que o nosso livro ele declara é a integridade referencial. Primeiro, integridade, a gente já conversou sobre o que é integridade. Uma coisa íntegra é aquela que fala de forma adequada sobre uma determinada situação, né? Integridade está associada à veracidade das informações. Então, a integridade referencial está associada justamente sobre a veracidade, ou seja, a parte verdadeira, se as referências estão verdadeiramente falando sobre algo que é real, ou seja, se não foi alterado. Então, a integridade referencial ela objetiva justamente garantir que a gente, ao relacionar as tabelas uma com a outra, a gente tem a garantia que a chave estrangeira foi cadastrada antes como uma chave primária em outra tabela e que compõe esse relacionamento. Então, a integridade referencial de um banco de dados relacional, pessoal, ela é, na verdade, uma restrição, ou seja, na verdade, ela é uma regra, para que, assim, todos os dados incorretos não entrem no banco de dados, para a gente evitar que dados incorretos não entrem no banco de dados. Por exemplo, a gente pode evitar que um cliente insira uma cidade que não existe. Por quê? Porque a gente estabeleceu o relacionamento entre duas tabelas de forma fundamental, de forma essencial. Mas como é que isso realmente acontece, né? Como é que essa questão realmente acontece quando se trata da execução do banco, né? Quais são as chances de o usuário cadastrar uma cidade em um banco de dados de forma errada? As chances são muitas, né? As pessoas errarem uma letra ou um acento vai fazer com que o nome da cidade fique errado e aí você tenha duas cidades com duas informações para a mesma cidade, coisa que vai atrapalhar nossos relatórios e isso pode fazer com que a gente tenha sérios problemas na hora de recapturar as informações. Então, o que a gente pode evitar? O que a gente pode fazer para poder justamente evitar a inexistência desses cadastros e erros futuros? É levar em consideração a integridade referencial. Para isso, existem alguns passos que a gente pode seguir para poder evitar com que esse tipo de problema ele ocorra, de duplicidade de informações. Para a gente garantir essa integridade referencial, então a gente vai estabelecer que a integridade referencial, a gente precisa seguir os passos. Primeiro, a gente tem que observar se no diagrama de relacionamentos, os relacionamentos procurando por cardinalidade entre N tabelas. A gente já viu lá que em nossos diagramas a gente tem as letras N que faz referência a uma quantidade inúmeras, né, de inúmeras vezes que aquele registro vai aparecer. Então, temos o nosso diagrama, achamos os N dentro dessa tabela. O segundo passo é verificar se existe uma ou mais cardinalidades do tipo N. Caso a resposta seja afirmativa, então haverá chaves estrangeiras. Então, se existem vários N's, provavelmente, né, no mesmo relacionamento, vai existir ali chaves estrangeiras. Então, percebam agora como a gente está começando a pegar ali os nossos diagramas lógicos e começando a colocar cada vez mais regras sobre eles. Essas regras é justamente para poder garantir a integridade referencial. Então, pode haver vários N's nas tabelas, né? Consequentemente, várias chaves estrangeiras. Então, toda vez que a gente tiver um N de vários, quer dizer que ali vai está estipulado que ali vai existir uma chave estrangeira. Vocês lembram o que eu estou falando desse N, pessoal? Esse N lá é da cardinalidade, né? Da quantidade de ocorrências, quando a gente coloca lá por exemplo, um estado, ele pertence a, no mínimo, uma cidade, mas ao máximo várias cidades, então N cidades. Então, esse N bem aí, ele vai ser, na verdade, uma chave estrangeira para o estado. Então, o terceiro passo é a tabela do lado 1 deverá receber novos campos.
para criar o relacionamento, né, que é aquele campo que a gente criou ainda agora para a cidade. A gente colocou cliente e colocou lá código da cidade, né? Então, é isso que ele está falando no passo 3. Insira a chave primária da tabela correspondente ao relacionamento N. Pessoal, o que está sendo feito nesse passo 1, 2 e 3 aqui não é nada mais, nada menos do que observar um determinado diagrama, né? Esse diagrama lá com a identificação que a gente já conhece, que é a notação de Peter Chen, que foi o que a gente já fez na aula passada, onde a gente consegue descrever a relação levando em consideração as ocorrências por meio desses uns e n's, né, que a gente viu aqui que estado pertence a no mínimo uma cidade, no máximo várias cidades, e uma cidade pertence a no mínimo um estado e no máximo um estado. Então, esse relacionamento aqui é um relacionamento que vai ter uma chave estrangeira, por quê? Porque tem um N desse lado aqui. E o que a gente faz nesse sentido aqui? Aqui vai ter que ter uma chave estrangeira e aqui vai ter que ter uma chave primária. Isso aqui a gente fez justamente quando a gente pegou essa tabela cliente e a gente quebrou essa tabela, fazendo duas tabelas, jogando a cidade para um lado. E aqui a gente colocou uma chave primária e juntou essas duas tabelas, criando na tabela cliente uma chave estrangeira, e a gente colocou essa chave, esse campo aqui como código da cidade. Então, essa relação ela está descrita justamente nesses passos. Então, existem diversas formas gráficas que a gente chama de notação gráfica para a gente representar algo, a relação entre as tabelas. A notação Peter-Chan a gente já conhece, mas nós temos também aqui a notação pé de galinha e a notação de Batman, que elas são diferenciadas por esses pequenos elementos que estão aqui, que na verdade todas essas três notações elas estão falando sobre a mesma coisa. A gente vai dar uma olhada em cada uma delas. Essas notações, eu preciso que vocês prestem também bastante atenção, porque vocês vão fazer uma atividade baseada nisso. Então, a notação de Batman. A notação de Batman, essas relações aqui de cardinalidade, a gente já conhece elas, né? Riscar aqui. Essas relações de cardinalidade aqui, a gente já conhece elas. A gente sabe que é no mínimo 1, no máximo 1, no mínimo 1, no máximo vários, no mínimo vários, no máximo 1, quando é desse lado, e assim por diante. Beleza. Então, a notação de Bit-Martin, ele evoluiu, que eram só linhas com algumas setas, ela evoluiu para esse tipo de notação mais completa. Então, esse tipo de notação mais completa, ele determina, por meio dessa simbologia, justamente esses comportamentos. E esse tipo de notação era utilizado por vários softwares que a gente utiliza para poder fazer a modelagem de dados. Quando a gente vai desenhar uma modelagem de dados por meio de um software, ele já coloca esse tipo de notação. Por isso que a gente está estudando esse tipo de notação, porque ela é utilizada em vários softwares. Já a notação de Peter-Chan, ele representa, quando ele quer representar um 1, ele coloca só um traço. Quando ele representa um ou mais, ele coloca um 1 e esses três tracinhos representam mais. Essa notação de Peter-Chan também é chamada de pé de galinha, justamente por causa dessa simbologia bem aqui, de um ou mais, que fica parecendo um pé de galinha, né? Há quem diga que pareça com um pé de galinha. Então, essa notação... James Martin. Oi? Essa notação... A de James Martin é também chamada de pé de galinha. Isso. É porque você disse Peter-Chan. Isso, desculpa. Então, é de James Martin. Então, essa notação de James Martin, também chamada de pé de galinha, ela descreve dessa forma gráfica os relacionamentos. 0 ou mais, né? Uma bolinha com 3 setas. 0 ou 1, novamente 1, que já estava aqui em cima. E 1 e somente 1. 1, somente 1. Então, isso é só uma questão de descrever, como descrever visualmente as informações. Não é nada que vocês precisem gravar, mas vocês precisam entender que cada símbolo desse, ele descreve de uma forma específica, né?
No caso do banco de dados no Access, né, o gerenciador de banco de dados do Access, o lado N sempre ele é representado, por exemplo, por um sinal infinito. Então, isso vai variar de acordo com os sistemas que são utilizados. Mas, basicamente, todos eles utilizam sempre a cardinalidade para representar de alguma forma. Aí, cada plataforma desenvolve um tipo de gráfico, cada plataforma desenvolve um tipo de notação. O que eu preciso que vocês entendam é que existem vários tipos de notação, mas que no frigir dos ovos eles querem dizer a mesma coisa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui sobre essas notações de Peter Chain, a de pé de galinha, ou também chamada de James Martin, ou da Bitman? Não. Eu estava, inclusive, estudando sobre elas. Muito bem. O que tu achou de interessante? Bom, é só referência, na verdade, né? A de Peter Chain utiliza numeração e caractere, no caso, né? Um N e M. A de James Martin utiliza essa simbologia, né? Do tracinho, dos tracinhos, a bolinha, e o pé de galinha, que é o muitos. E o Batman são as setas, resumidamente. Então, é só uma questão de a gente conseguir utilizar, representar, na verdade, situações importantes, e a gente precisa conhecer essas situações, porque essas aqui são as mais utilizadas. Ainda vão surgir outras, algumas dessas vão cair em desuso, mas atualmente essas são as que são mais utilizadas no meio de modelagem, no meio de desenvolvimento de sistemas de forma geral. Então, pessoal, como exercício, a gente vai fazer para o exercício 8, eu estou devendo vocês em relação ao lançamento de pontos, porque a semana foi bastante atribulada, devido a uma série de situações. Então, ainda não consegui lançar todos os pontos, mas eu ainda vou me quitar com vocês. Rapidinho. Pode falar? Pode. A atividade da nossa cronologia é a 7, viu? Essa atividade 8 aí do teu slide, na verdade, é a 7. Porque a última que nós enviamos, aqueles 3 exercícios, valia só como uma atividade, certo? Sim. Certo. Aquela foi a... Mas o nosso cronograma era 6. A 6 não foi da modelagem da delegacia? Delegacia? Não mandei para vocês da delegacia, não? Não. Você mandou Não. foi a da floricultura e a outra foi a da cliente compra e junto com bebê, desculpa, era bebê, médico, mãe, entendeu? Então E aí também outro detalhe é como você tinha falado, a gente fechou 1000 pontos, no caso, quem entregou todas as atividades até a 5, fechava 1000 pontos. Aí tá faltando lançar esses pontos, no caso. Isso. E era 600, mas como disse que não pode passar de 1000, ele vai valer 500 pontos para quem entregou. E aí, a partir dessa aqui, vai ser a atividade 7. Essas atividades a gente já joga lá para o segundo semestre. Deixa eu só arrumar então logo aqui para a gente poder passar de forma adequada para vocês. Cadê? Trabalho, atividade. Só um segundo, por favor. 7. Pronto. Então, essa atividade 7 ela vai valer 400 pontos. A gente vai fazer em dupla, como a gente está fazendo em todas as outras. Ela é dividida em 2 partes. E aí a gente segue aquelas mesmas regras de criar a formatação trabalho, conforme a BNT, colocando o nome, curso, disciplina lá na capa. A gente vai enviar esse trabalho até o dia 20, até o dia 20/5, né, às 23h59, pelo mesmo e-mail que a gente sempre mandou. É de muita importância, pessoal, que vocês coloquem sempre, atividade 7, diagramação 7 criação de diagramas, para poder diferenciar a atividade de vocês das outras disciplinas.
porque senão fica perdida a atividade de vocês lá no meio de um mar de e-mails que eu recebo. Então, a primeira parte da atividade, você vai considerar que existe uma determinadas relações de um banco de dados para o controle de alunos inscritos em cursos e os livros adotados para cada curso. Então, nós temos aqui as tabelas, que já estão definidas, as tabelas e os seus respectivos atributos, aluno, curso, inscrição, doação e texto. Então, você vai especificar as chaves estrangeiras e chaves primárias desse esquema, declarando qualquer posições em que você faça, ou seja, você tem que identificar as chaves primárias e estrangeiras, como é que essas tabelas estão se relacionando, e vocês vão fazer uma anotação um mesmo diagrama com todas as tabelas, certo? Isso é importante, o mesmo diagrama com todas as tabelas, levando em consideração o pé de galinha e os setas. São 2 diagramas diferentes, que incluem todas essas tabelas. E a mesma coisa para uma outra situação, né? Temos aqui as mesmas outras tabelas, que vocês também vão fazer, colocar as chaves estrangeiras e as chaves primárias, levando em consideração um diagrama para o pé de galinha e outro diagrama para setas. Tranquilo? Eu vou colocar esse texto lá no nosso WhatsApp, vou colocar agora, e aí vocês podem fazer essa atividade com tranquilidade lá em dupla. Se tiverem qualquer tipo de dificuldade, me mandem uma mensagem pelo WhatsApp, que assim que eu puder, eu respondo. Beleza, professor. Eu tenho só uma dúvida, não é relacionada diretamente ao assunto, mas às nossas provas. Sim. A minha dúvida é, durante o tempo da disciplina, nós temos quantas provas oficiais? 2. 2? Isso. Certo. E cada uma delas vale quantos pontos? Eu falei, se eu não me engano, 1.000 pontos, e a segunda, 4 a 5.000. Espera aí que eu posso dizer já com precisão. Deixa eu ver se o meu sistema aqui está aberto. Só um segundo. Ah, tá. Não, eu estou perguntando justamente por isso, porque eu estava dando uma olhada no portal, e lá na barrinha disse que o máximo que a gente consegue é 5.000 pontos, certo? E aí a primeira foi 1.000 pontos, eu fiquei imaginando quantas provas daria para, entendeu? Completar esses 5.000 pontos. Então, no caso, só tem mais uma prova e ela vai valer 4.000. Estou abrindo aqui o sistema, oficial 2, 4.000 pontos. Entendi. Era essa a dúvida que eu tinha lá. Certo. Deixa eu colocar isso aqui para cá, para poder tirar aqui um print. O que mais que eu posso ajudá-los, queridos alunos? Por enquanto é só o lançamento lá da atividade 5. Certo. Daqui para o final do semestre eu lanço lá as atividades, que realmente, pessoal, é um corre-corre imaginável. Vocês não têm ideia do trabalho que está dando isso daqui para a gente. Fora isso aqui, a gente tem que criar vários relatórios, a gente tem que fazer lançamentos o tempo todo, é bastante complexo. Mas não se preocupa que está tudo anotado, está tudo nos e-mails, vocês têm como comprovar que me mandaram porque está registrado no e-mail. Então, qualquer tipo de falta que houver, ela vai poder ser corrigida facilmente. Beleza? Beleza. Sim, senhor. Coisa, Carlos, Denise, Enzo, José Pedro, Alves Júnior, Max Silva, Valdir. Mais alguma dúvida? Não, senhor. Não, senhor. Beleza, Enzo. Obrigado, Carlos. Então, tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Boa noite, professor. Se cuida aí, viu? Boa noite, Roberto. Até a próxima. Tchau. Boa noite, Enzo. Tchau, Boa Carlos. noite. Tchau, Emerson. Tchau, Denise.